Fala, nação palmeirense, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos reagir aqui o jogo aberto para ver o que eles estão falando aqui do Palmeiras, né, que vai enfrentar agora o Juventude, né, pelo Brasileirão agora no sábado, né, para compor o jogo atrasado, né, então sem mais delongas aqui, bora pro vídeo, não se esqueça antes de deixar o like e se inscrever. Júlio César Casares, do São Paulo, gravou um vídeo, divulgou nas redes sociais, reclamando das polêmicas do Choque Rei. E o Palmeiras já emitiu uma nota dizendo que essa pressão para trazer o caos também não é bem-vinda. E agora? Indícios de um clássico. Vitor Roque para o Verdão! Após o jogo, uma postagem polêmica, depois apagada por parte de Vitor Roque, o tigrinho palmeirense, agitou as redes sociais. Assim como o perfil do clube provocou na tarde de ontem o tricolor com uma foto de previsão do tempo, com um emoji de nuvem chorando e o texto: semana de chuva em algumas regiões de São Paulo. Mas o Palmeiras também falou sério. Publicou a nota dizendo: a Sociedade Esportiva Palmeiras vê com preocupação a pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente com o intuito de instaurar o caos, beneficiando-se dele para coagir entidades e indivíduos em busca de vantagens futuras e criando narrativas que tentam macular o competente trabalho realizado pela nossa instituição. A nota continua: mesmo quando se sente prejudicada, a diretoria do Palmeiras raramente se manifesta em público sobre o tema arbitragem. O Palmeiras, como se sabe, é amplamente favorável à profissionalização dos árbitros e defende mais investimentos em tecnologia e na formação da categoria. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. A vitória por 3-2 no Morumbi foi a 7ª virada do Palmeiras na temporada. A primeira parte, meus amigos, 2-0 para eles. Agora 0-0, vamos começar a segunda parte. Ok? Ganharmos a segunda parte. Um golo de cada vez. E nós precisamos de entrar com calma e fazer um golo só, para entrar no jogo outra vez. E depois, se Deus quiser, ir à procura do segundo com calma. Está entendido? É isto que temos de fazer. E manter o controle cá atrás a mesma coisa. E muito se deve às modificações de Abel Ferreira, entre elas o zagueiro Bruno Fux, que vem agradando. E eu tenho conseguido ajudar aí dentro do possível, quando estou jogando, mas obviamente que é a força do grupo, como eu falo. Se eu conseguir achar um passe que quebre alguma linha e dê sequência, também a qualidade dos companheiros que vão fazer que o trabalho surja e apareça um pouco mais. Sábado, contra o Juventude, no Allianz Parque, o Palmeiras tem um jogo atrasado, válido pela 12ª rodada. Chance de abrir 3 pontos na liderança. Mas para essa partida, o Verdão tem quase um time de desfalques. O artilheiro Vitor Roque está suspenso. Flaco Lopes e Aníbal Moreno com a seleção argentina, Facundo Torres e Emiliano Martínez, que já estaria suspenso com a seleção uruguaia, Gustavo Gomes com a seleção paraguaia, Paulinho se recupera de cirurgia na perna direita, Lucas Evangelista, cirurgia na coxa direita, e Kelvin com trauma no pé ainda é dúvida, mas iniciou a transição física esta semana. Já Ramon Sousa, cortado da seleção paraguaia devido a um edema na coxa esquerda, sentido no momento do gol do 3-2 contra o São Paulo, ainda é dúvida para o jogo com o Juventude. Além das vitórias contra Vasco e São Paulo, a agenda do mês de outubro do Palmeiras reserva mais 4 jogos em casa. Juventude, Bragantino e Cruzeiro pelo Brasileirão, além da partida de volta das semifinais da Libertadores contra a LDU. E mais 2 jogos como visitante. Flamengo, com quem disputa ponta a ponta a liderança do Brasileirão, e o jogo de ida da Libertadores da América, semifinais. É a primeira vez que isto acontece. É a primeira vez que acontece com o Palmeiras. É a primeira. É a segunda. É a terceira. Não é a primeira vez que isto acontece. Agora, umas vezes, como eu vos digo, eu não tenho magia. Trabalho muito, estudo muito. O estudo vem dando mais uma vez resultados. No segundo turno do Brasileirão, o Palmeiras vem sendo o melhor em termos de pontuação. Em 8 rodadas, dos 24 disputados, 19 foram conquistados.
4 a mais do que Flamengo e Cruzeiro. Muitos desfalques para esse jogo contra o Juventude, pela falta de espaço no calendário marcado no sábado. Mas para o Palmeiras, de certa maneira, se ganha essa partida, já se consolida mais ainda lá no primeiro posto. Aqui, olha a lista. Vitor Roque, um cartão que ele toma no Choque Rei, tira o atacante da partida. O Flaco está com a seleção argentina, mesma coisa o Aníbal Moreno. O Facundo Torres foi chamado pela seleção do Uruguai. O Emiliano Martínez é suspenso e também na seleção uruguaia. O Gustavo Gomes com a seleção paraguaia e está suspenso, já sabia disso. Paulinho fora, Lucas Evangelista fora, Kelvin e aqui os 3 por problemas médicos. E o Ramon Sousa ainda é dúvida, pode ser que jogue. E o Kelvin também, a expectativa é tentar que ele seja disponível para a partida de sábado. Edu Dracena, é o melhor momento mesmo do Palmeiras? Eu fiz semana passada eu fiz essa pergunta. E eu repito porque acho que é importante. É o melhor momento do Palmeiras na temporada? Sim, Renata. Eu também acho, vence um clássico da maneira como foi. É um primeiro tempo abaixo do que a gente imaginava e esperava também do Palmeiras, até porque o que vinha fazendo. E no segundo tempo você muda a postura e joga da forma como a gente estava habituado de ver o Palmeiras. E na questão dos desfalques, a gente entende, até porque jogadores de time grande, jogador bom, vai para a seleção. Então a gente não tem que lamentar. A gente lamenta, de repente, algumas lesões que aí sim acaba atrapalhando. E é um momento onde que a gente tem que colocar o elenco em prova. Então o Abel vai ter que quebrar a cabeça realmente para estar montando essa equipe, principalmente no meio de campo, onde que a gente perdeu aí os nossos volantes, 2 indo para a seleção e um machucado, que é o Evangelista. Então eu acredito muito que o Abel possa montar uma equipe competitiva, principalmente na parte mental, porque jogando dentro da sua casa, diante do Juventude, que não vai ser fácil, por mais que o momento do Juventude esteja ruim, mas tem que ter a maior humildade e entrar de uma forma como o Palmeiras sempre entrou dentro do Allianz Parque. Ronaldão, o Juventude jogou bem contra o Inter, na minha opinião, no Clássico Gaúcho, mas foi muito mal diante do Fortaleza, mesmo saindo na frente, acabou perdendo o jogo em casa. E agora tem um Palmeiras desfalcado, mas um Palmeiras que é líder e passando por essa fase que é muito bacana, muito positiva em termos de desempenho. E aí? O Carpini, ele conseguiu, quando ele chega no Juventude, dar um ânimo a mais no time, ele conseguiu acordar o time, mas a verdade é que com lesões também, que ele também teve alguns jogadores que ele não pôde contar, ele não conseguiu continuar com a mesma força, a mesma pegada. Agora, ele tem que aproveitar essa oportunidade que o Palmeiras está dando para ele fugir da zona de rebaixamento. Como assim, Ronaldo? Porque os jogadores do Palmeiras, acho que já na estatística do Abel, quando se tem a data FIFA, ele sabe, vou perder aqui no time meia dúzia. Eu vou perder mais, porque o time do Palmeiras tem jogadores convocáveis nas outras seleções aí. Na Argentina, fora, até na Paraguai, na Venezuela. Então tem ciente de que poderia ser ausente em algumas peças. Agora o Juventude tem que aproveitar, porque o momento de pegar o Palmeiras desse jeito aí, com 10 baixa aí, não é para qualquer um, não. Não é sempre que acontece, né? Não é sempre que acontece aí, não. Você sim, o Palmeiras já emitiu uma nota dizendo que o tom de reclamações da arbitragem é para colocar uma pressão, para instaurar um caos, que os outros clubes estão buscando benefícios daqui para frente. Não é porque o que já está produzido, está produzido. Você concorda? Acha que é por aí? Ou os clubes, no caso São Paulo, tem que reclamar mesmo? Renata, o direito de reclamar é de todos, né? Então, assim, os erros foram muito graves no clássico, mas é vida que segue. Não adianta também ficar se apegando, que não vai voltar atrás. Na verdade, o Palmeiras, ele está na situação dele, né? É concentrar na competição. Não acredito que vai ter tumulto dentro do Palmeiras. A gente só lamenta um posicionamento na qual foi da Leila, do Abel, falando que não houve erros e tentando pontuar outros erros. Então, isso eu não concordo. Mas, dito isso, vida que segue. O Palmeiras, a gente acha que vai entrar totalmente desfavorecido num jogo como esse. Só que também, como ex-atleta, a gente entende que os jogadores que vão ter oportunidade com o Abel num jogo como esse, então, será que o Juventude não vai ser uma próxima vítima? Então, assim, a tendência tem sido boa. Apesar que o Palmeiras perdeu para o Bahia há poucos dias, mas está jogando um futebol bem atrativo. Seguinte, do lado São Paulino,
Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente viu aqui o jogo aberto falando, né? O pessoal falando. O Palmeiras, apesar de todas as coisas que aconteceram no jogo, alguns pontos realmente impactantes, como a possível expulsão do Andreas, um pênalti ali não marcado a favor do São Paulo, teve alguns outros pontos que também foram esquisitos a favor do Palmeiras, ok? Como a não marcação da expulsão do Bobadilha no segundo amarelo, e alguns outros lances também. Claro que acaba ficando pior para o São Paulo, mas independentemente disso, o Palmeiras foi lá, buscou a vitória, estava perdendo 2-0, conseguimos sair de lá com a vitória, isso que é o mais importante. Estamos agora na liderança do Brasileiro. E se vencermos agora contra o Juventude, ficaremos em primeiro colocado com toda a, a certeza, né? E então é isso. Inclusive, se vencermos o próximo jogo e a gente e o Flamengo, se o Flamengo ganhar todos os outros jogos, e a gente também, só que eles ganhando da gente, mesmo eles ganhando da gente, a gente ganha o brasileiro. Porque a gente vai ter uma vitória a mais do que eles. Então, pessoal, só depende da gente agora o campeonato. A gente vai tentar vencer o máximo de jogos possível. Claro, temos a Libertadores pela frente, né? E só, né? Que vai ser agora no final de outubro. E só, depois só. Vai ser quase no final ali, mas a final, no caso, caso a gente passe. Então, pessoal, depende só da gente. A gente vai tentar ganhar os próximos, todos os jogos, né? E garantir a vitória desses campeonatos. Então, se for o vídeo, pessoal, espero ter gostado. A gente viu aqui o jogo aberto. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever.